A nossa série de exposições no Evangelho segundo escreveu Marcos. Hoje, irmãos, nós iremos meditar a partir do versículo 43 até o versículo 52. Marcos capítulo 14, verso 43 ao versículo 52. Irmãos, por favor, acompanhem silenciosamente a leitura que eu falei a partir do versículo 53. Diz assim, versículo 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre! E o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele para este momento. Danilo, se coloque em pé, vamos orar. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos contém um relato da traição e também da prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, irmãos, eu não sei quantos de vocês já passaram por alguma traição na vida, mas se você ainda não passou alguma traição na vida, isso é um sinônimo de que você é uma pessoa jovem. Porque na vida nós vamos ser alvos de muitas traições. Às vezes essas traições estão relacionadas a amizades. Essa traição às vezes está relacionada ao nosso ambiente de trabalho. Às vezes a traição está relacionada àquela pessoa que nós resolvemos trocar votos de fidelidade por uma vida inteira, tornando-se o nosso cônjuge.
De modo que é muito difícil, meus irmãos, quando a gente lida com infidelidade, com traição. Olha, irmãos, é uma coisa muito difícil. Eu não sei se você já foi traído alguma vez na vida. Não sei se você já foi alguma vez apunhalado pelas costas. Mas de uma coisa eu tenho certeza, se você já foi, nada pode se comparar àquilo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Neste episódio que nós acabamos de ler, nós vemos a traição daquele que é o único justo, aquele único, irmãos, que jamais pecou, aquele que nenhum de nós pode apontar aí dedo, olha, ele falhou nisso ou naquilo, não. Mas mesmo assim ele foi alvo não apenas de traição, mas de injustiça e de abandono, conforme nós veremos nessa noite. Ao final desse texto, irmãos, nós poderíamos muito bem nos perguntar o que nós merecíamos, ou o que a humanidade merece diante de tamanha traição. Mas nós veremos que, a despeito de tudo isso, o plano da graça de Deus triunfará sobre o nosso pecado, a fim de que aqueles que creiam em Cristo possam ser salvos de acordo com a oferta que o Senhor Jesus Cristo pagou na cruz do pecado por nós. Então eu gostaria de nessa noite expor esse texto. O episódio que nós acabamos de ler, como os irmãos bem sabem, esse episódio ocorre logo depois que o Senhor Jesus Cristo vai para o recôndito do jardim do Getsêmani para orar ao Senhor. Então ele termina de orar, ele termina de exortar também os seus discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, que haviam acompanhado até o interior do jardim. E agora ele está retornando. E diz aqui o texto, meus irmãos, que ele sai decididamente convicto e firme, decidido a enfrentar os seus inimigos e a entregar a sua vida nas mãos de pecadores. Isso se deve ao fato de que o profeta Isaías diz lá no capítulo 53 e em tantas outras partes que o nosso Messias, ele é um homem de dores. E dentre as muitas dores que o Senhor Jesus Cristo passou nesse mundo está justamente a dor da traição, a dor do abandono. E hoje nós vamos ver isso de uma maneira muito clara nesse texto. Eu quero pedir então para que você volte os olhos para o versículo 43. Nós iremos iniciar a exposição da palavra de Deus. Verso 43. Diz que, e logo falava ele ainda, ou seja, Jesus falava aos seus discípulos, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba, ou seja, uma multidão de gente, com espadas e porretes. Meus irmãos, diz aqui o texto, que enquanto o Senhor Jesus Cristo falava com os seus discípulos, Judas capitaneava o grupo dos inimigos de Jesus Cristo. E várias coisas nos chamam a atenção nesse momento. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse momento, meus irmãos, é que os inimigos de Jesus, eles não eram para a sociedade malfeitores. Eles não eram pessoas masquistas. Eles não eram, irmãos, salteadores. Diz aqui o texto, irmãos, que eram pessoas religiosas. Diz aí o texto que eram, veja só, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Eu poderia dizer que esses sacerdotes poderiam representar os pastores daquela época. Os escribas, eu poderia dizer que eles representavam os teólogos profissionais daquela época. E os anciãos, literalmente, irmãos, eram os presbíteros daquela época. Então você percebe que quem estava contra Cristo e eram inimigos de Cristo, era a nata da sociedade. Era o povo, em tese, mais santo que havia naquela época. Entretanto, meus irmãos, todos eles queriam a morte do Senhor Jesus Cristo.
Todos eles queriam ver Cristo sepultado, queriam dar um fim a Cristo. Então, irmãos, eles estavam de alguma maneira enciumados com a influência de Jesus. Eles também estavam enciumados com a popularidade de Jesus, enciumados com o ensino de Jesus e sua autoridade. E por isso eles queriam matá-lo. Esse ódio aumentou ainda mais no início desta semana. O Senhor Jesus Cristo agora está à meia-noite, iniciando a sexta-feira da paixão, onde ele será morto pelos nossos pecados. Mas lá na segunda-feira o Senhor Jesus Cristo adentrou o templo e ele expulsou os cambistas, expulsou os vendedores e os chamou de covil de salteadores. Então, irmãos, aqueles homens, eles ficaram extremamente chateados com Jesus e eles queriam matar Jesus por isso. Então essa é a primeira coisa que nos chama a atenção, é que os inimigos de Jesus não eram malfeitores comuns, não são aquelas pessoas que a gente olha e desconfia, eram as melhores pessoas, eles estavam acima de qualquer suspeita, mostrando para você e para mim que as aparências enganam. E a segunda coisa que esse versículo também nos chama a atenção é a identificação aí de Judas. Como é que o versículo de número 43 qualifica Judas? Veja só, e logo falava ele ainda quando chegou Judas. Quem é esse Judas, irmãos? Um dos 12. Diz aqui o texto, irmãos, da palavra de Deus, que Judas, ele era um dos 12 apóstolos, ele teve a maior oportunidade, o maior privilégio que qualquer pessoa poderia ter. Ele andou com a luz durante 3 anos, mas o que ele fez? Ele jogou tudo isso no lixo, ele abriu mão de todas essas coisas e vendeu a Jesus Cristo por 30 moedas de prata. E foi este homem, de acordo com o texto da palavra de Deus, que conduziu os principais líderes religiosos e uma multidão armada até a presença de Jesus. Diz aqui também a passagem, nos versículos anteriores, que ele fez isso durante a madrugada, o início da madrugada, quando ninguém estava vendo. Ele fez isso na surdina, no calado da noite, porque ele tinha medo de repente, a multidão se insuflar e, de repente, eles serem alvos de alguma violência. Mas o que esse versículo está nos ensinando? Ele nos ensina muitas coisas. Como eu já disse para vocês, a primeira coisa que esse versículo nos ensina é que as aparências enganam. É possível, irmãos, que nós conheçamos pessoas que aos nossos olhos aparentemente sejam pessoas santas demais. É possível que nós conheçamos pessoas com aparência extremamente piedosa, mas isso tudo pode ser meramente uma farsa. Vocês sabem aqueles monges da Idade Média? Os monges da Idade Média, quando eles entravam nas catedrais, eles colocavam uma máscara para cobrir o seu rosto. Mas quando eles saíam dali das catedrais, a primeira coisa que eles faziam era desvendar os seus rostos para demonstrar de fato quem eles eram. Assim é muita gente dentro da igreja. Tem muita gente dentro da igreja que se comporta como crente, fala como crente, canta como crente, ouve sermão como crente, mas lá fora, longe dos olhos dos irmãos em Cristo, são ímpios. E nós temos um exemplo muito claro aqui do filho da perdição. Judas é um homem que qualquer um de nós não duvidaria da sua piedade. Mas as aparências enganam. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui. E a segunda coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que não basta ser religioso. Judas, os escribas, os fariseus, os principais sacerdotes, todos eles eram religiosos. Eles são diferentes, por exemplo, de alguns professores de curso superior que ignoram a presença de Deus,
que questionam a existência de Deus. Mas esse não, esse grupo não. Eles eram religiosos, eles eram os mais religiosos daquela época. Mas mesmo assim eles se voltaram contra o Filho de Deus. Aprenda uma coisa, não basta apenas ser religioso, você tem que nascer de novo. A menos que você nasça de novo, jamais você verá a glória de Cristo e amará a Cristo. E essa foi a razão pela qual Judas e aqueles outros religiosos, eles acabaram se unindo contra Cristo, porque eles nunca nasceram de novo. E é por isso que Judas é chamado aí de traidor no versículo 44. Volte os olhos para o versículo 44. Diz aí o versículo 44. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. Meus irmãos, nesse versículo aqui, Judas ele está dando um plano para os seus capangas. Ele está dizendo que aquele que ele beijar é justamente esse que deve eles prenderem. Ele está dizendo isso porque já era por volta da meia-noite, já estava tudo escuro, não havia luz natural ali, de maneira que seria difícil eles distinguirem quem era Jesus e quem não era. Então Judas vai e diz: quem eu beijar, estes é quem vocês devem prender. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, é o sinal pelo qual Judas vai demonstrar quem é Jesus. É com um beijo. Perceba que Judas, ele é um traidor da pior espécie possível. Porque ele vai trair Cristo de forma dissimulada. Ele vai trair Cristo de forma hipócrita. Porque em qualquer cultura, inclusive na cultura judaica, o beijo, irmãos, é um símbolo de amor. Você só beija quem você ama. O beijo é um símbolo de amizade. O beijo, ele é um símbolo de afeto. O beijo é um símbolo de lealdade. Mas como é que Judas vai trair Jesus? Judas vai trair Jesus com um beijo. E foi assim que ele agiu, diz aí o versículo 45. Veja o versículo 45. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Veja só a dissimulação. Ele chama Jesus Cristo de mestre. Essa palavra em hebraico, em grego, perdão, é a palavra rabino, rabi. Ou seja, ele trata Jesus Cristo com respeito, mas apenas em palavras, porque ele é dissimulado, ele já planejou tudo aquilo. E não apenas isso, ele em seguida beija Jesus. Ele é dissimulado não apenas em palavras, mas também em atitudes, porque ele beija Jesus. A pergunta que fica, irmãos, é como é que alguém, em sã consciência, pode ser tão dissimulado, pode ser tão hipócrita como Judas Iscariotes? Eu vou explicar para os irmãos como é possível. Tem um texto lá de Lucas, no capítulo 22, se você mais tarde chegar em casa e quiser ler, está no versículo 3. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 3, diz que Satanás se apoderou de Judas. Ele possuiu Judas naquele momento. Então, meus irmãos, talvez, isso é uma conjectura, a gente não tem como afirmar, porque a gente não sabe além daquilo que aconteceu, mas possivelmente, irmãos, Judas sozinho, ele não teria feito tudo aquilo que ele fez de forma tão dissimulada. Foi porque Satanás se apoderou dele que ele fez da forma como fez. Logicamente, a pessoa que é apoderada por Satanás, ela dá brecha para isso. E Judas, certamente, como filho da perdição, havia dado abertura para Satanás. E ele vai até Jesus Cristo, saúda Jesus Cristo de forma dissimulada. E em seguida ainda o beija. Ele é dissimulado,
ele é hipócrita. Então logo ele beija Jesus, e Jesus é identificado. Diz aí o texto que Jesus Cristo ele será preso. Veja o versículo 46. Versos 46 e 47. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Diz aqui o texto, irmãos, que depois que Jesus Cristo ele foi preso, um dos apóstolos, ele reagiu àquilo tudo, cortando a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Quem é esse, irmãos? Quem é esse? Exatamente, é o apóstolo Pedro. Nós sabemos que esse é Pedro. Irmãos, eu acho que Pedro, ele não tentou cortar a orelha daquele homem. Eu acho, assim, particularmente, a Bíblia não fala sobre isso. Mas por quê, pastor? A orelha é um negócio pequeno, irmãos. Eu acho que Pedro, ele não queria cortar a orelha. Eu acho que Pedro queria cortar o pescoço daquele homem. Queria degolar. É muito provável que tenha sido isso mesmo. Nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai repreendê-lo depois, a respeito disso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e lhe perguntar é o seguinte: por que que Pedro fez isso? Eu acho, irmãos, que essa era uma maneira de Pedro demonstrar a sua lealdade. Porque vocês sabem que lá nos versículos anteriores, se você tem acompanhado aqui a série de pregações, você sabe que lá nos versículos anteriores, Jesus Cristo disse para Pedro o seguinte: ainda mais você me entregará quantas vezes? 3 vezes. E aí Pedro disse: não, Senhor, de modo nenhum, todo mundo pode lhe negar, menos eu. E aí Jesus Cristo disse: olha, ainda que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aquilo deve estar na cabeça de Pedro. E aí Pedro vai e tem essa atitude, uma atitude intempestiva. É verdade, mas de alguma maneira, isso era uma forma dele demonstrar que estava sendo leal ao Senhor Jesus Cristo. Por enquanto, eu quero mostrar para você o seguinte: Pedro está tentando ser leal, mas daqui a pouco nós vamos ver que ele vai ceder. Mas por enquanto, vamos voltar os nossos olhos para o versículo 48 e para o versículo 49. E nós vamos ver a reação do Senhor Jesus Cristo àquela atitude dos seus inimigos. Veja só, versículo 48 e o versículo 49. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Meus irmãos, aqui o Senhor Jesus Cristo está dizendo que aquilo que os seus inimigos estavam fazendo era uma coisa patética, era uma coisa sem sentido, porque eles estavam indo até a presença de Jesus com espadas e porretes, como se Jesus Cristo fosse um bandido comum. Aí permita-me contar aqui uma história até engraçada da minha vida. Quando eu era seminarista, no meu primeiro ano de seminário, há 20 anos atrás, eita, meus irmãos, a idade chega. Há 20 anos atrás eu comecei o seminário. E o nosso seminário hoje ele é muito bem protegido. Tem cerca elétrica, o muro é alto. É muito difícil alguém entrar ali. Tem segurança. Qualquer coisa estranha, a gente liga para a segurança, eles vêm. Mas naquela época que eu estudava não era assim. Não tinha cerca elétrica, o muro era baixinho. E vez por outra entravam salteadores ali no nosso seminário. E eu me recordo que nós fomos vítimas algumas vezes desses salteadores. Como nós éramos solteiros, jovens solteiros, e assim, muito impetuosos,
nós nos reunimos e dissemos, olha, agora nós vamos dormir todo mundo junto aqui no corredor do alojamento. Um protege o outro. E cada um vai pegar uma estaca de madeira e colocar do lado do colchão. Para que se entrar aqui um bandido, a gente pega ele. E assim aconteceu. Nós fomos dormir. Uma bela noite, entra um salteador lá do seminário. E aí, de repente, ele vê o celular de um dos meus colegas, pastor Alci, que hoje é pastor auxiliar da igreja do Joque, e pega esse celular. E aí eu acho que alguém que estava meio acordado percebeu o movimento e gritou, pega ladrão! Meus irmãos, todo mundo saiu com a estaca na mão para pegar esse bandido. Mas ele fugiu. Mas isso aqui era a gente esperando o bandido. Hoje, meus irmãos, eu nunca faria um negócio desse, tá? Eu estou falando isso para minha vergonha, tá? Mas o que eu estou dizendo é que geralmente a gente recebe ladrão, ou a gente está esperando ladrão, a gente trata essa pessoa com violência. E Jesus Cristo, ele diz, olha, vocês não estão me conhecendo não. Será possível? Eu desde segunda-feira estou todos os dias no templo com vocês e vocês não me prenderam. E agora na calada da noite, quando ninguém está vendo, vocês vêm ao meu encontro para me prender. Eu não sou um bandido não, vocês não me conhecem. É isso que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer. E aí em seguida ele conclui, veja só o versículo 49, no final. Contudo, é para que se cumpram as... Olha que coisa interessante, isso é uma coisa fantástica. Meus irmãos, diz aqui o texto, que o Senhor Jesus Cristo, ele sabia que aqueles homens só iam prendê-lo naquele exato momento para se cumprir as Escrituras. Por que, pastor? Como assim? Por que Jesus Cristo não foi preso na segunda-feira, quando ele expulsou todo mundo lá do templo? Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Por que ele não foi preso na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira? Por quê? Para se cumprir as Escrituras. Porque na sexta-feira da paixão, exatamente às 15 horas da tarde, um monte de cordeiros iam estar sendo mortos lá no templo, como sacrifício pascal. E é exatamente nesse horário que o Senhor Jesus Cristo, ele vai suspirar, e ele vai dizer assim, está consumado. E ele vai morrer pelos nossos pecados. Isso é para cumprir as Escrituras. Lê o Salmo 22, lê Isaías capítulo 53, a morte de Jesus não foi um acidente, a morte de Jesus Cristo não foi um plano que não deu certo, a morte de Jesus Cristo faz parte do decreto eterno de Deus. Deus desde a eternidade havia decretado que Cristo faleceria, morreria pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Esse era o plano de Deus. E Judas apenas fazia parte disso. Judas traiu Jesus. De alguma maneira ele foi o agente de Deus para que o plano e o propósito de Deus fossem cumpridos. Então a gente olha assim, meus irmãos. A gente vê a traição de Judas e diz assim, que coisa terrível. Mas do ponto de vista do Senhor, foi por causa disso que os nossos pecados foram expiados da maneira como foram. Então você pode ficar assim, de alguma maneira você pode ficar decepcionado com a atitude de Judas. Mas eu quero também mostrar para você a atitude dos demais apóstolos, diante daquele momento em que o Senhor Jesus foi preso. Veja só, versículo 50. Leia comigo. O que foi que os apóstolos fizeram? Leia comigo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele foi preso, o que foi que aconteceu? Os apóstolos fugiram. Deixaram ele sozinho ali. E aí os dois versículos seguintes, irmãos, que são os versículos que concluem essa passagem,
narra uma cena muito estranha. Muito estranha. A cena mais estranha desse evangelho está no versículo 51 e 52. Veja só, leia comigo. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo, fugiu pelado. Meus irmãos, que cena atrapalhada, não é? Meu Deus do céu. Diz aqui, meus irmãos, que um dos discípulos de Jesus Cristo, na hora de fugir, ele ficou desnudo, ele ficou pelado. Ao que parece, pelo menos o que nos parece, é que os apóstolos, eles fugiram, e um dos discípulos, meio que retardado, atrasado, fugiu também. E aí ele estava, os irmãos conhecem como eram as roupas daquela época, né? Eu já expliquei aqui na igreja como era um vestidão. Então, ali não era muito seguro aquele tipo de roupa. E aí, quando ele estava retardado, algum daqueles dos inimigos de Jesus Cristo puxou na sua roupa e rasgou aquela roupa, provavelmente. E aquele jovem ficou pelado. Quem é essa pessoa? Bem, eu estava preparando esse sermão durante essa semana e eu escutei uma opinião que dizia que era Lázaro, aquele mesmo que ele havia ressuscitado dentre os mortos. Bem, eu particularmente não acredito nisso, porque não existe motivo viável para isso. Aquilo que é alegado, eu não acho que seja um motivo, não acho que sejam as razões mais claras. Eu tenho uma outra opinião, que eu acho que é mais correta, ou pelo menos mais plausível. Provavelmente esse jovem desnudo é exatamente o evangelista Marcos, esse que escreveu esse evangelho. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque a maneira pela qual Marcos ele escreve essa história é uma maneira muito pessoal. Só quem pode escrever isso aqui é quem foi testemunho ocular. Já que os outros apóstolos, todos eles correram. Então não tinha ninguém que podia ver. E outra coisa, apenas Marcos escreve essa história em todos os evangelhos. Mateus não fala nada, Lucas não fala nada, João não fala nada. Apenas Marcos conta essa história. Então provavelmente é Marcos. Mas este evangelista, se estivermos certos, está dizendo que até ele mesmo abandonou Jesus. O que é que esse texto está nos ensinando, irmãos? Esse texto está nos ensinando, finalmente, irmãos, que todos ali, meus irmãos, eles abandonaram Jesus. Jesus Cristo foi sozinho. Jesus Cristo foi abandonado por todos. Essa é a lição desse texto. Meus irmãos, nós confiaríamos em alguém que nos abandonasse no momento mais vulnerável da nossa vida? Vocês confiariam nessa pessoa? Vocês estenderiam a mão de novo, dariam uma segunda oportunidade para uma pessoa assim? Eu acho que a maioria de nós não daria. Mas Jesus Cristo deu. E dentro do propósito de Deus estava justamente isso. Se você ler o livro do profeta Zacarias, diz que o pastor ele vai ser ferido e as ovelhas seriam dispersas. Os apóstolos, eles não estavam prontos ainda para serem presos, irmãos. E como eu ensinei nesta manhã, Deus, ele nos dá o mal suficiente para nós aguentarmos a cada dia. Os apóstolos não estavam prontos ainda. Eles tinham que ser preservados para daqui a pouco eles pregarem o evangelho para as nações. No final das contas, todos eles vão ser mortos. Todos eles vão ser assassinados. Todos eles vão ser mártires. Com exceção de João, porque o apóstolo João ele vai ser morto na ilha de Pátimos, mas todos os outros que abandonaram Jesus Cristo,
eles vão ser mortos por causa de Jesus. O apóstolo Pedro diz a tradição que ele vai morrer crucificado. Mas ele morre diferente de Jesus Cristo, porque embora Pedro tenha morrido crucificado, ele faz um último pedido, ele diz: eu quero morrer crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Então eles iam ser preservados, isso é graça de Deus sobre a vida deles. Mas o ponto desse texto qual é? Jesus Cristo, ele está sendo abandonado. Ele foi abandonado primeiramente por Judas, depois ele foi abandonado pelos apóstolos, inclusive por Pedro, depois ele vai ser abandonado provavelmente por Marcos, que ficou desnudo. E não para por aí, no capítulo seguinte, a Bíblia vai dizer que ele vai ser abandonado pelo próprio Deus. Lá na cruz do Calvário, ele vai dizer assim: Deus meu, por que me abandonaste? Aí ele vai dar um último suspiro, e ele dirá: está consumado. E nesse momento que a Bíblia diz que o véu do templo, ele é rasgado no meio. Aquele véu que fazia a diferença entre a presença de Deus e estar longe de Deus, aquele véu que separava-nos da presença de Deus, agora vai ser rasgado, mostrando que pelo sacrifício de Jesus, Ele nos abriu um novo e vivo caminho ao Pai. Hoje, irmãos, nós podemos nos aproximar de Jesus. Hoje, se crermos no seu nome, entregarmos a nossa vida a Ele, nos arrependermos dos nossos pecados, nós temos acesso à presença de Deus. E esse é o desejo do meu coração, essa é a minha oração nesta noite, que Deus coloque fé verdadeira em Cristo no seu coração. Porque o sacrifício Ele já pagou. Quem sabe um dia você abandonou Cristo. Hoje é o dia de você se encontrar com Ele. Vamos orar, irmãos. Vamos ficar em pé e orarmos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor Jesus, porque Ele, ó Deus, entregou a sua vida na cruz em nosso lugar. Ele esteve, ó Deus, nas mãos de homens da pior espécie. Ele, ó Deus, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Mas Ele fez isso tudo, ó Deus, por nossa causa. Ele espontaneamente deu a sua vida em nosso favor. Ninguém a tirou dele, Ele espontaneamente a deu. Por isso, ó Deus, nós queremos nesse momento agradecer por isso. E pedir que, se for da Tua vontade, ó Deus, se há aqui nesta igreja, nesta noite, alguém que ainda não conhece a Jesus, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que possa hoje, ó Deus, encontrar com Cristo e ser salvo por Cristo. É assim que eu te peço, que seja da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.